Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é super poderosa e que define muito do Brasil atual: a relação entre religião e política. Na eleição presidencial de 2018, um slogan estava em todo lugar: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois é, essa frase não era só um slogan. Ela capturou um sentimento que, literalmente, redesenhou o mapa político do país. Olha só este número: 70%. 70% dos eleitores evangélicos votaram em um único candidato, Jair Bolsonaro. E esses 70%, na prática, significaram o quê? Cerca de 11 milhões de votos. Para se ter uma ideia, foi quase exatamente a margem que decidiu a eleição e garantiu a presidência para ele. A grande pergunta é: como? Como que a fé de um grupo específico se tornou o fator decisivo numa eleição presidencial? Para a gente entender esse feito, a gente precisa ir na raiz da questão, ver como essa base foi construída. Porque, olha, essa influência política não apareceu do dia para a noite. Ela foi, na verdade, construída ao longo de décadas, com um crescimento demográfico e estrutural que é impressionante. E quando a gente fala impressionante, é impressionante mesmo. O crescimento é tão grande que as projeções indicam que os evangélicos podem se tornar a maioria da população no Brasil já em 2032. E não é só em número de pessoas, não. Pensa só, em 2019, abriam, em média, 17 novas igrejas evangélicas por dia. Isso cria uma rede com uma capilaridade que chega em todos os cantos do país. E claro, esse crescimento todo se reflete diretamente no poder político. Este gráfico aqui mostra isso muito bem. A chamada bancada evangélica, que em 2018 tinha 78 membros, hoje passa dos 220. É um salto gigantesco que a transformou num dos maiores e mais organizados grupos dentro do Congresso. Ok, a base de poder existe e é enorme. Mas a questão é: como essa base tão grande é mobilizada politicamente? A resposta está num conjunto de ferramentas de comunicação muito eficazes que conseguem transformar a identidade religiosa em ação política, em voto. E uma das principais estratégias é esta aqui: enquadrar a política não como um debate de ideias ou propostas, mas como uma verdadeira batalha espiritual. De um lado, o bem, que seria a direita, a defesa da família tradicional; do outro, o mal, a esquerda, a ideologia de gênero, a legalização do aborto. Essa divisão é muito poderosa, porque simplifica tudo e transforma a política numa guerra entre o certo e o errado. E essa narrativa de nós contra eles é propagada por vozes muito influentes. Olha só esta frase da cantora gospel Ana Paula Valadão em 2018. Eu preciso tirar essa esquerda podre do governo do país. É uma linguagem forte, direta, que chega a milhões de fiéis. E para reforçar essa ideia de batalha espiritual, existem três ferramentas simbólicas que são chave para conectar o político com a visão de mundo de quem vota. Vamos ver como elas funcionam na prática. Primeiro, os símbolos. Um exemplo fortíssimo foi o batismo de Bolsonaro no Rio Jordão, que sinalizou uma aliança clara. Depois, os slogans. A frase "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", que é um versículo bíblico, virou quase um código de reconhecimento. E por fim, a linguagem. A música gospel, por exemplo, muitas vezes usa uma retórica de exército de Deus, que se alinha perfeitamente com a imagem de um político de pulso firme. Essa ideia de demonizar o adversário, de tratar o outro como inimigo, como diz aqui o pastor e teólogo Zé Barbosa Júnior, acontece num lugar muito estratégico, que é o púlpito da igreja. E aqui está o pulo do gato. Houve uma mudança radical. A antiga ideia de que crente não se mete em política foi substituída por um novo lema: irmão vota em irmão. E com isso, os púlpitos se tornaram plataformas de mobilização política extremamente poderosas. Mas é importante entender que essa mobilização toda não tem como objetivo apenas ganhar uma eleição. Por trás de tudo isso, existe uma missão, um projeto muito maior. E no centro dessa missão está um conceito que foi importado da direita cristã americana, chamado teologia do domínio. O que essa teologia diz, basicamente? Que os cristãos têm a missão divina de influenciar e literalmente conquistar 7 áreas-chave da sociedade. E quais são elas? Governo, mídia, artes, educação, economia, família e a própria religião. Ou seja, a participação na política deixa de ser uma opção e vira quase uma obrigação espiritual para tomar o controle desses pilares. E esse objetivo é dito abertamente, sem rodeios. Como disse Damares Alves, que depois viria a ser ministra,
É o momento de a igreja ocupar a nação, é o momento de a igreja governar. Mais claro, impossível. Só que além dessa missão teológica, existe também uma missão bem pragmática, bem pé no chão, que é garantir benefícios concretos para as instituições. Um grande exemplo foi o perdão de uma dívida tributária de mais de R$ 1 bilhão para as igrejas, que foi aprovado durante o governo Bolsonaro. Essa frase do próprio Jair Bolsonaro para pastores revela bem o centro dessa aliança. Dirijo a nação para o lado que os senhores desejarem. É uma relação transacional, bem clara, apoio político em troca de poder e de benefícios para as instituições. Agora, essa fusão entre missão religiosa e poder político, claro, gera uma série de tensões. E são tensões que acontecem tanto dentro do próprio movimento evangélico quanto para o país como um todo. De um lado, a gente tem um conflito interno. O discurso é de pureza moral, de ser incorruptível. Mas a realidade da política muitas vezes traz escândalos, inclusive envolvendo pastores e verbas públicas, o que gera uma contradição. E do outro lado, tem o conflito externo. A missão declarada é que a igreja deve governar, mas a Constituição brasileira diz que o Brasil é um Estado laico. É um choque direto. E é super importante notar que essa dinâmica não é algo estático nem exclusividade de um lado da política. Governos de diferentes espectros também buscam alianças com grupos religiosos, muitas vezes para tocar programas sociais, por exemplo. Isso só mostra como essa relação entre o Estado e a fé é complexa e está sempre evoluindo. No fim das contas, tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Conforme o papel da fé na política se torna cada vez maior, como é que uma sociedade consegue equilibrar as crenças de cada um com a necessidade de ter um Estado que seja plural, que seja para todos? Esse é um desafio enorme, não só para o Brasil, mas para muitas democracias ao redor do mundo.